Agora a gente fala sobre a crise hídrica, porque os reservatórios de água da região sudeste e centro-oeste estão operando com 20% do volume. Vamos conversar então sobre isso com o coordenador do Instituto Clima e Sociedade, o Roberto Kishinami. Roberto, boa tarde, bem-vindo à CNN. Boa tarde, Muriel. Preciso te perguntar, o prazer é nosso. Preciso te perguntar, é claro, qual é a situação atual dos reservatórios, qual que é a situação, a gente precisa estar preocupado. Conte pra gente, por favor. Bem-vindo. Obrigado. Veja, com 20% de armazenamento nos reservatórios, não é ainda a hora de comemorar, né? É bom que as chuvas tenham chegado, mas elas chegaram, na verdade, agora, a questão de poucas semanas, e é preciso acompanhar dia a dia o que vai acontecer com esses reservatórios até o final de abril do ano que vem, né? Normalmente a gente tem alguma coisa entre 5 a 6 meses para fazer o enchimento dos reservatórios e com isso então poder passar o período seco, né? Que deve começar em maio do ano que vem. Eu diria que essa situação ainda é de alguma preocupação, alguma atenção, né? Principalmente porque no nosso sistema Sudeste-Centro-Oeste, os níveis têm aumentado menos de 1% do seu nível ao dia, né? Nós não temos muita certeza de como é que será esse período de chuvas que está iniciando. Roberto, aproveito para chamar o Kenzo Matida, que vai participar também dessa conversa com a gente, o nosso âncora em Brasília. Kenzo. Obrigado, Muriel. Roberto, eu gostaria de saber sobre a formação, aí a expectativa, inclusive, da formação de um laninha pelos próximos meses, pelos próximos dias, e isso pode reduzir a quantidade de chuva, né? Por isso mesmo, apesar de 20% não ser algo tão preocupante assim, é algo que precisamos sim estar em alerta por conta desse nível dos reservatórios. É isso mesmo? Kenzo, sim, é isso mesmo. Veja que há indicação já de que o Laninha está formado, né? E que ele deve ter alguma coisa entre moderado, até agora, a fraco. No entanto, nós estamos numa região aqui no Sudeste em que, mesmo com o Laninha mais fraco, há uma redução, né, de chuvas. Se você somar isso, o fato de que o Centro-Oeste ele está, sim, sob um período, um regime, né, mais seco, nós temos, na verdade, uma incerteza, então, à frente, tá certo? De como é que vão se comportar as chuvas. O problema maior é que nós temos olhado, é claro, o regime hidrológico sob o ponto de vista do setor elétrico, mas não podemos esquecer que as águas, na verdade, são importantes para uma boa parte da economia brasileira, né? Nós temos, por exemplo, a amostra pelo IBGE de que houve uma queda de 8% no PIB do agro por conta da crise hídrica, né? E esses usos, então, da água, tanto para energia elétrica como para agricultura, são coisas que têm que ser trabalhadas daqui até o próximo ano, né? Um maior uso de água reservada pela agricultura vai implicar, naturalmente, menos água para energia, né? É a mesma água de que a gente está falando para esses vários usos. Ou seja, para entendermos melhor, Roberto, a gente tem acompanhado o governo, por exemplo, comemorando que choveu um pouquinho mais, mas precisamos estar atentos, não dá ainda para estarmos aliviados com a possibilidade de desabastecimento. Agora deve realmente acontecer, a gente não sabe o que pode acontecer nas próximas semanas e meses, é isso? Pode ainda acontecer desabastecimento? Veja, existem regiões do Brasil que estão já com desabastecimento, né? Mas são regiões, na verdade, em que não há reservatórios elétricos. No caso, o que nós temos que pensar daqui para frente é como é que anda em energia e como é que anda em agricultura, né? Se o setor de agro começa a instalar, por exemplo, um número maior de bombas para captação de água, para garantir, na verdade, a produção agrícola, né,
isso vai impactar necessariamente também o setor elétrico. Então nós temos que, embora o governo responda setorizadamente, né, o Ministério de Minas e Energia, por exemplo, comemora, mas o setor de agricultura está ultra preocupado, né, com essa queda do PIB. Nós, na verdade, temos que pegar as informações de diferentes setores, tanto do agro como de energia, né, para ver como é que as coisas estão andando em conjunto. Infelizmente, essa é a situação que a gente vive, porque o governo não formou, na verdade, uma gestão da crise, né, que seja, digamos, mais balanceada, alguma coisa que inclua os diferentes setores. Essa é a situação de incerteza também que a gente vive. Roberto, você falou num assunto que eu quero abordar um pouco mais detalhadamente com você, sobre essa queda do PIB no agro, né? Que teve uma queda de 8%, o IBGE divulgou ao final dessa semana que passou. E eu gostaria de saber, eu gostaria que você explicasse para a gente essa direta relação, né, da escassez, do problema hídrico que o país enfrenta sobre essa perspectiva do agro, né? E qual é a relação de uma coisa com a outra e, além disso, quais são as expectativas para os próximos meses diante do cenário que a gente tem agora, de uma formação do Laninha, como você falou, de um crescimento devagar, às vezes, dependendo ainda muito da quantidade de chuvas para os próximos meses. O que a gente pode vislumbrar para os próximos meses, principalmente em relação a isso? Kenzo, é o tipo da pergunta de 1 bilhão, tá certo? De dólares, porque nós estamos falando aqui de coisas absolutamente muito grandes para a economia brasileira. Sim. Bom, em resumo, a água que cai na verdade para todos os segmentos, tá certo? A energia elétrica, a agricultura, né? Parte da água que cai e vai para os reservatórios, ela é usada pela agricultura para fazer irrigação, né? Uma boa parte da nossa agricultura, principalmente de exportação, ela tem irrigação, né? Se a captação de água para irrigação ela é aumentada nesse período, né, e é razoável que aconteça porque a queda de 8% do PIB, ela na verdade coloca esse setor sob muita pressão, né? E uma alternativa, é claro, para você garantir a próxima safra, é sim captar água, né, do rio, do reservatório, e com isso então ter uma produção mais ou menos garantida à frente. O problema é que essa água que é retirada, se ela for água reservada, né, ela tem necessariamente impactos sobre a geração elétrica futura, né? Bom, aí o setor elétrico vai dizer, fala, bom, nós temos na verdade térmicas que estão contratadas para fazer essa compensação. Tudo bem. A questão é que quanto mais térmica nós vamos usar, né, maior o impacto sobre a tarifa para os consumidores. E aí não podemos esquecer, o setor elétrico vai estar tomando um empréstimo de mais de 15 bilhões de reais agora, do final do ano, para procurar cobrir o rombo, na verdade, que nós temos com essas térmicas, né? Naturalmente, a ideia de pegar o empréstimo é para você jogar, empurrar com a barriga o pagamento, né? Porque o impacto muito grande num ano que é eleitoral seria absolutamente indesejável, né? Agora, a conta, de qualquer maneira, chega, e vai chegar com juros. E aí, Kenzo, você sabe que os juros, na verdade, estão numa ascendente no Brasil, né? Por conta de vários fatores. Tudo isso, na verdade, vai colocar nós, consumidores, numa situação cada vez mais difícil, na verdade, com a maneira como está se fazendo a gestão, né? Eu diria que a parte que a gente tem menos controle é como é que o clima e como é que as chuvas vão se comportar, né? Mas nós deveríamos, na verdade, estar tomando as medidas do lado do que a gente pode fazer, né, que fossem mais prudentes, aumentando, por exemplo, a contratação de energia renovável, que é mais barata, né, do que térmicas. A vantagem ainda é que as renováveis, na verdade, elas são favoráveis a um clima melhor no futuro, né? Ao invés de aprofundar a mudança do clima, como fazem
as termoelétricas. Importante pontuação, Roberto. Muitíssimo obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, foram super cristalinos para todos nós aqui. A gente conversou com o Roberto Kishinami, ele é coordenador do Instituto Clima e Sociedade. Muitíssimo obrigado mais uma vez, até a próxima oportunidade. Obrigado, foi um prazer.